Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta programa Mesa Redonda. Olá, internautas, estamos em rede, em tempo real mais uma vez, com mais uma Mesa Redonda. Nesta Mesa Redonda de hoje, recebemos a presença do senhor Lindolfo Carneiro Maciel e também do senhor Josemar Campos de Souza, respectivamente diretor financeiro do Citicom e presidente desta mesma instituição. Josemar Campos de Souza, presidente do Citicom, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem Industrial, Mármore e Granitos, Mobiliário e Vime de Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Magé e Guapimirim. Participam também desta mesa redonda os petroleiros, diretores deste Sindipetro RJ, Emanuel Cancela e Edson Munhoz. E a gente abre nossos microfones para dar as boas-vindas aos nossos convidados. Primeiramente, ao presidente do Citicom, Josemar Campos de Souza. Por favor, Josemar, é um prazer recebê-lo. Quero desejar uma boa noite a todos, agradecer à direção do Sindipetro RJ, por estar recebendo aqui nesse trabalho brilhante, nessa mesa redonda que nós temos aqui a dar algumas informações, colaborar aí com vocês nos problemas que nós vivemos quanto terceirizado lá na Reduc, em Duque de Caxias. Perfeito. As boas-vindas ao Lindolfo Carneiro Maciel, combativo companheiro, diretor financeiro do Citicom. Eu quero agradecer também esta oportunidade, porque nós vivemos aí praticamente no ostracismo. Quando a gente tem qualquer movimento na área da refinaria de Caxias, até mesmo quando a gente contata um órgão de imprensa, ele não chega nem perto da gente para não divulgar nada do que está acontecendo. Então, essa é uma oportunidade da gente dizer aqui o que a gente sente, o que a gente vem passando com relação aos terceirizados do sistema Petrobras em Duque de Caxias. Participam desta entrevista, desta mesa redonda, os petroleiros Edson Munhoz e Emanuel Cancela. Por favor, respeitando aqui a ordem do relógio, Emanuel Cancela. Boa noite, Candal. Boa noite, ouvintes. Josemar, presidente do Citicom. Lindolfo, diretor financeiro da entidade. Acho que esse debate ele não se encerra hoje aqui. Espero que seja um primeiro dessa série, porque a terceirização é uma coisa que interessa a todos, não só o sindicato, o petroleiro, a própria Petrobras. Então, acho muito importante. Boa noite a todos. Edson Munhoz. Eu queria também desejar boa noite a todas e todos e dizer que esse interesse não é um interesse somente do petroleiro, é um interesse do trabalhador brasileiro, é um interesse da garantia de direitos e da permanência de todos no mercado de trabalho justo, que a gente possa ter a melhoria das condições. E então, como o Manuel Cancela acabou de dizer, esse é o início de um debate longo. Pois é, e para esclarecer aqui os nossos navegantes, o tema é exatamente, aí se você ainda está em dúvida, a gente vai ajudar você, internauta, a descobrir aí o tema dessa mesa redonda, é a terceirização. E a gente começa a botar lenha na fogueira, fazendo a seguinte pergunta, e a primeira pergunta vai para o presidente do Citicom, o Josemar. A quem interessa a terceirização? É uma pergunta muito boa, A quem interessa a terceirização? Com certeza os trabalhadores terceirizados não, porque eles não ganham com isso, Perfeito. Você tem alguma coisa a falar, Lindolfo? Interessa a terceirização simplesmente o sistema Petrobras, porque lucram com isto, porque um capataz, por exemplo, de uma empreiteira, de um terceirizado, não ganha o mesmo salário que um capataz da Petrobras, um concursado da Petrobras. Por isso eu acabei de dizer há pouco no nosso comentário que eu sempre fui contra a terceirização. Não, como ele disse também, nós não somos contra os terceirizados, somos contra as terceirizações. Porque é uma maneira deles não pagarem o salário de o que um petroleiro merece, que eles fazem dos terceirizados um petroleiro, mas não tem o mesmo direito que os petroleiros. Agora me parece, e eu gostaria de colocar esse questionamento para a mesa discutir um pouquinho, que existe algo além dessa questão da terceirização, não é só a quem interessa, a que cadeia está ligada essa questão da terceirização?
né? Quais são os interesses que estão por trás disso? A economia? É interesse político de estar fornecendo, né, trabalho a um outro segmento, enfim, é uma coisa para a gente levar e levantar essa discussão. Eu queria, por exemplo, que o Edson Munhoz ali já franziu um pouco as sobrancelhas, eu gostaria já de deixar ele à vontade para falar um pouquinho sobre isso. O que você acha que há por trás da terceirização, em termos políticos, por exemplo, Edson? A gente percebe, se for feito o levantamento de quem são os donos dessas empresas terceirizadas, uma ligação muito grande com pessoas que exerceram cargo de direção dentro da Petrobras, né? Alguns ex-diretores, alguns ex-gerentes são sócios dessas firmas. A gente percebe que pelo lado do trabalhador, a terceirização só trouxe precarização e aumento de acidentes de trabalho. Então, o trabalhador não é beneficiado com certeza. A gente percebe também que a própria Justiça já tem reconhecendo a Petrobras, em alguns casos de falta de pagamento de benefícios, de quebra de contrato, como corresponsável pela empresa terceirizada. Ou seja, a Petrobras também não interessa, ela está fora disso. E essa situação vem se agravando quando a Petrobras volta e meia é obrigada a pagar benefícios pela Justiça, né? Benefícios e salários das empresas que foram terceirizadas e que a empresa não honrou, a terceirizada não honrou esse pagamento. Então a gente percebe que por trás disso existe um mecanismo criado no começo dos anos 80, do neoliberalismo, quando a gente percebeu que havia o interesse de diminuir salários, de reduzir vantagens. Então, isso é um processo político-econômico maior do que o Brasil e maior do que acontece aqui. É um movimento mundial de retirada de direitos. A gente vê agora, como exemplo, a China, exemplo de grandeza, a gente sabe a condição miserável que o trabalhador chinês exerce sua função, os salários rebaixados. Então, esse é um processo mundial que ajuda a manter a elite dominante de sempre no poder e garantir direito dos que têm. A gente percebe aí que, como você colocou, por exemplo, na China, né, o salário de um operário é $30, a mesma função na Europa é $3.000 o pagamento. Então, tem alguma coisa errada nessa relação. Você quer discutir um pouco essa relação também, o Emanuel Cancela? Tá, só que na China, realmente o salário é dessa forma, só que eles têm o serviço público de qualidade. E parece que a saúde, a educação é disponível para todo cidadão chinês. Mas é uma discussão que tem que ser feita também, né? A Nike, por exemplo, ela explora essa mão de obra no mundo. Na China, não existe fábrica da Nike dentro dos Estados Unidos. Ela explora a mão de obra periférica e vende seus produtos no mundo inteiro. Mas voltando aqui à questão da terceirização, é importante. E aí eu queria dizer que, com certeza, que um próximo programa, a gente divulgando bastante, vai ter a audiência grande da categoria petroleira, principalmente, né? E toda vez que a gente fala na terceirização, o trabalhador terceirizado, ele treme. Por isso a gente tem que repetir sempre que nós somos contra a terceirização, não somos contra os terceirizados. O que Munhoz falou sobre a questão esse é um dos desvios de ex-diretores, ex-gerentes da Petrobras, que são donos de gatas, né? Que a gente chama, né? Mas tem também a história do trem da alegria, né? Determinado partido vai tomar conta de uma área de serviço da empresa em tal lugar, né? Tem isso. Tem a questão familiar, né? O filho, a filha, o marido e até a amante, né? E a coisa progrediu, porque antigamente terceirizado era sinônimo de salário aviltado. Hoje nós temos na companhia, o Sindipetro RJ mesmo já constatou, salário de terceirizado maior do que o próprio efetivo, né? Isso não existia, isso é uma coisa nova. Então a gente tem que debater bastante essa questão, né? O governo Lula teve o mérito de retomar os concursos públicos, mas, por outro lado, abriu as porteiras da terceirização. Então, a gente tem que buscar uma saída, não basta só a gente ficar criticando aqui. Acho que esse debate tem que ir para o Congresso Nacional, porque não é coisa só da Petrobras. O terceirizado,
ele tem que ter a oportunidade de virar um efetivo. Porque eu sou testemunha de pessoas que estão há 10, 20, 30 anos que adoram a Petrobras, gostam do que fazem, mas se ele for fazer um concurso hoje, ele não tem a menor chance. Então a gente tem que buscar também uma solução para esse problema, né, para amenizar o sofrimento do trabalhador, que a todo ano tem que ser dito também, os contratos se renovam anualmente ou de 2 em 2 anos, e a cada ano é um sofrimento que ele tem medo se vai continuar no trabalhozinho dele. A maioria não tira férias quando o contrato se renova todo ano, então a gente tem que fazer esse debate e também buscar soluções para os problemas, né? Agora, parece também que o termo terceirizado, ele traduz a perda de direitos trabalhistas, né? Você concorda com essa visão, Josimar? Eu concordo, até porque nós estamos vivendo na pele hoje dentro da refinaria Duque de Caxias. Vamos falar que a nossa área de atuação, aonde hoje eu estava até falando aqui com a companheira há pouco, nós temos em torno de 9.500 trabalhadores terceirizados hoje dentro da refinaria, seja na área de manutenção ou na área de construção. Então, nós tivemos agora um problema recentemente com 2 empreiteiras por nome de Cogef e Gênesis 3000. A Cogef fazia a parte de construção e a Gênesis a parte de manutenção. De um dia para o outro, os donos dessas empreiteiras sumiram, foram embora, largando mais de 800 pais de família sem os seus direitos trabalhistas garantidos. Aí você vai buscar, o cara está 2 anos sem recolher fundos de garantia, sem recolher o INSS, mas mensalmente ele vinha recebendo as suas medições e a Petrobras pagando em dia o cara, e o cara foi embora, simplesmente sumiu. E aí é uma dificuldade muito grande para você localizar o empregador, e a Petrobras tem aquela parte muito burocrática, não ajuda às vezes em determinadas situações, em facilitar até o trabalho do próprio sindicato em atuar efetivamente, porque hoje nós somos proibidos de entrar dentro da refinaria de Duque de Caxias. Eu queria agora passar um pouquinho a bola para o Lindolfo. Lindolfo, você como diretor financeiro deve estar bem por dentro dessa questão de grana, enfim. A gente percebe também que o terceirizado, às vezes, dentro de uma empresa, ele não tem os mesmos direitos que o contratado. O contratado chega no fim do ano, tem a cesta básica lá, tem, né, tem ali a questão da saúde, né, o plano de saúde, e o terceirizado não. Ele não tem isso. Como é que você vê essa questão dos encargos sociais para o terceirizado? Eu vejo da seguinte forma, porque os encargos sociais, muitas empresas, eles fazem de tudo para não pagar os encargos sociais. Redução de salário, inventa outro nome que lá dentro do sistema Petrobras não existe metalurgia. Você imagine e tivesse uma fábrica de peças de ferro dentro da refinaria. Aí o cara inventa que ele é metalúrgico lá dentro da refinaria, o empreiteiro. Nós temos vários exemplos, nós temos BSB do Brasil, Sege Elétrica, nós temos Lomata, Lomax, lá dentro que diz que são metalurgia. Eu nunca vi isso dentro da área de processo de refinaria de petróleo, existir metalurgia. E aí, ele não cumprindo a nossa convenção coletiva de trabalho, por que nós brigamos para melhorar o salário dos trabalhadores? Principalmente na época de hoje, que o governo Lula implantou um projeto aí de crescimento econômico. Se as empresas crescem, se os empresários crescem, o trabalhador tem que crescer também economicamente. A nossa luta é essa. Aí vem um elemento, porque acha que aquele piso salarial é muito grande para a empresa dele, ele vai dizer que é metalúrgico, porque o metalúrgico não pede reajuste salarial para a categoria dele, e ele não representa ninguém lá dentro, mas ele faz questão de dizer para o trabalhador que o sindicato deles é aquele metalúrgico, que não existe isso lá dentro da refinaria de Duque de Caxias, e é por aí que eles querem reduzir os seus encargos sociais, é por aí. O outro não registra a CTPS do trabalhador, outros passa... contrata o trabalhador e não recolhe o INSS, que nós já pegamos lá dentro da refinaria. O trabalhador vai para a Previdência Social, quando chega lá que vai conferir, não houve o recolhimento na CTPS do trabalhador. É isso que acontece, e por isso que interessa a eles a reduzir o máximo os seus encargos sociais. Estamos conversando com os diretores do Citicom, Sindicato dos Trabalhadores. Deixa eu botar o óculos aqui.
Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias da construção civil, montagem industrial, mármore e granitos, mobiliário e vime de Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Magé e Guapimirim. Estamos conversando com o Lindolfo Carneiro Maciel e também Josimar Campos de Souza, que é o presidente do Citicom. A base é bastante grande, né, Josimar? Você trabalha com 5 municípios. Qual é mais ou menos o tamanho da base, qual é o tamanho da categoria ali do que o sindicato abrange ali, mais ou menos? Hoje nós temos em torno de 25 mil a 27 mil trabalhadores nesses municípios representados pelo Citicom. E aí, na verdade, desses 25 mil, a gente pode considerar terceirizados, sendo todos como terceirizados? Não, né? Isso daí tem uma parte que é terceirizada, outra não é? Vocês trabalham só com a base de terceirizados, no caso? Tem uma parte aí, como nós falamos aqui, que a parte de terceirizado hoje em todo o complexo Petrobras, que a gente chama, está em torno de uns 13 mil trabalhadores. Os restantes são de empresas privadas aí, né, na área de móveis, mármore, junco e vime. E agora vamos trabalhar um pouco mais dentro dessa área aqui da Reduc, que é a praia que nos interessa aqui, a questão do petroleiro. Como é que é essa relação lá dentro da Reduc? Você acabou de dizer aí que a Reduc não deixa vocês nem entrarem lá. Qual é a dificuldade? Como é que vocês, né, se comunicam com a base? Como é que é feita essa interação com a base? Como é que é feita o esclarecimento, enfim, o corpo a corpo? Bom, é um fato, né? Todos os dias nós estamos já na porta da refinaria a partir de 5h30 da manhã. A diretoria, estamos lá presente, panfletando todos os dias, né? Diariamente a gente põe panfleto, carro de som, a gente tem um carro de som também que é o nosso veículo de comunicação. Então a gente tem contato diariamente com os trabalhadores antes da entrada, porque o pessoal começa a chegar por volta de 6 horas da manhã, é a hora que os trabalhadores estão chegando para os seus locais de trabalho dentro da Reduc. Emanuel Cancela, o petroleiro também tem essa dificuldade, né? O Sindipetro RJ também tem essa restrição, às vezes é impedido de entrar na empresa. Isso, no fundo, é uma agressão ao direito do trabalhador de se organizar. Como é que você vê essa postura truculenta das empresas em não deixarem que o sindicalista faça um trabalho digno, um trabalho justo, de corpo a corpo com a sua base? Nosso sindicato já enfrentou várias situações vexaminosas, né? Nós já enfrentamos o boicote econômico. O governo Fernando Henrique, ele tirou a mensalidade dos sindicatos petroleiros, né, num determinado momento. Então, nós já enfrentamos, repetindo, situações vexaminosas, do tipo um boicote econômico, a empresa cortar o repasse das mensalidades por conta de uma multa de R$100 mil por dia. Já enfrentamos demissões de diretores, né, vários diretores em vários momentos já foram demitidos. Já enfrentamos proibição de entrar na empresa. Hoje a empresa não existe essa proibição, mas ela está criando dificuldade para a gente acessar determinados locais por conta do cartão eletrônico, né? Mas com certeza quando chega a hora do conflito como eles, tem uma relação muito conflitosa, o número de trabalhadores terceirizados lá é muito grande, e a gente vai querer ouvir, porque tem muitas situações constrangedoras lá, de restaurante, de transporte, enfim. E o sindicato tem que estar presente todo dia como eles fazem, né? Porque a cada dia tem um novo problema, né? Porque fica sujeito ao gerente de plantão, né? E a gente sabe como é que é o ser humano. Então nós como petroleiro também já enfrentamos todo tipo de situação também. Não é privilégio só dos companheiros das terceirizadas, não. Chega a ficar feia a coisa de vez em quando lá? Existe por parte da empresa alguma certa truculência de, enfim, partir para violência? Como é que é essa relação? Como é que isso acontece, Josimar? É o seguinte, nós tivemos agora um exemplo, né, que viemos aí com 33 dias de greve para reivindicar um transporte melhor, como o companheiro colocou, e alimentação, porque às vezes os trabalhadores chegam para se alimentar, tem 2 turnos, que vai de 11h30 a meio-dia e meio, depois de meio-dia e meia a 1h30 da tarde.
e foram encontrados em algumas alimentação, comidas até estragadas com bicho, e nós tivemos uma greve que viemos parar aqui no tribunal por uma situação do trabalhador não ter nem a mínima condição de comer aquela alimentação para o trabalho. Porque o que acontece? Quantos nós trabalhadores nós fazemos uma refeição, né? Pela manhã, que é o café da manhã, que é servido um copo de leite de 200 ml e um pão na manteiga. E depois o almoço, que vai de em torno de 12h30. E depois, né, o outro lanche é quando ele entra para o serão, que começa a partir das 18 horas, é servido um lanche a esse trabalhador. Então é uma situação muito ruim, muito difícil. Então a gente tem todos os dias diversos problemas com a alimentação dos trabalhadores terceirizados. E vai de comida estragada, é muito ruim a qualidade da refeição hoje dentro da refinaria do Duque de Caxias. E o vestuário, a roupa, como é que é? Bom, a gente conseguiu aí, com muita luta hoje, que os uniformes dos trabalhadores terceirizados são higienizados, né, pela própria empreiteira. Então, antigamente, a gente tinha que levar para casa para lavar os nossos próprios uniformes. Hoje, a gente já conseguiu que as empreiteiras façam essa parte de higienização dos uniformes. Agora, o transporte ainda continua de péssima qualidade. Perfeito. Estamos conversando com Josimar Campos de Souza, presidente do Citicom, e também com Lindolfo Carneiro Maciel, diretor financeiro do Citicom. Para quem eu pergunto, como é que é a relação das verbas rescisórias do terceirizado, por exemplo? Na hora de receber a continha dele, ele também é enganado, terceirizado? Muito difícil, é tudo errado, velho. Os trabalhadores vão no sindicato para a gente conferir, lá no nosso departamento jurídico, confere as verbas rescisórias dos trabalhadores, está sempre faltando. Tira a cópia para o trabalhador levar para sua empresa, para ver se ele reconhece a dívida. Quando ele diz que não reconhece, a gente ajuiza. Muitas vezes a empresa, quando está errado o pagamento, até nas homologações, que ele tem 10 dias para ir na empresa, para a empresa pagar a diferença das verbas rescisórias quando fica em ressalva, que eles nem vão, e se vão, a empresa a empresa ignora, ele tem que ajuizar. É muita diferença de salário dos trabalhadores. Vários itens das verbas, dos adicionais de verba rescisória, falta na rescisão do trabalhador. E não há um trabalhador que confie nas verbas que as empresas pagam a ele. Vão sempre no sindicato pedir para a gente conferir. Isso acontece também na maioria dos sindicatos, né? No fundo, e não é só na questão do terceirizado, não. Às vezes os contratados também, né? Na hora de receber a sua rescisão, tem sempre, se for botar na ponta do lápis bonitinho ali, tem sempre alguma coisa faltando. Existe, a minha pergunta à mesa é a seguinte: existe algum tipo de mecanismo que possa estar mitigando esse tipo de relação? Na opinião aqui do pessoal do Sindipetro, no caso, existe além da forma legal, enfim, né, eu acho que a principal via legal de entrar na justiça e garantir o direito do trabalhador, mas de que forma a gente pode estar trabalhando para mitigar isso, educando cada vez mais o trabalhador, já no momento que ele está na boca, na entrada da empresa, o sindicato tem que fazer isso, chamar a atenção de que, olha, companheiro, você tem que estar, né, sempre se informando, tem que estar mais junto do sindicato para saber exatamente quais são os seus direitos. É mais ou menos por aí, Manuel Cancela? O sindicato ele existe para isso, né? O sindicato ele não é inimigo da empresa, né? Muito pelo contrário, né? Eu acho que o sindicato ele fortalece a empresa. Infelizmente nem todos os dirigentes, nem todas as empresas pensam dessa forma a respeito dos sindicatos. Com relação ao trabalhador, ele tem que se sindicalizar. Ele tem que tomar conhecimento dos seus direitos, né? Na dúvida, ele tem que procurar o sindicato. Porque a Petrobras, de uma forma geral, né, a gente podia dizer até numa linguagem, mas não quer passar a perna em ninguém, né? Mas existe uma situação ou outra, né, que a coisa, tipo a repactuação, é uma perda direta de direito para os trabalhadores, que o sindicato bateu de frente. Parte dos sindicatos, né, que teve sindicatos que apoiaram a mudança no plano de pensão, né? Então, de uma forma geral, a Petrobras ela é zelosa por isso, né? Mas, por exemplo, essa situação do terceirizado já chegou a tal ponto que no orçamento da companhia, todo ano ela já disponibiliza um dinheiro para cobrir os canos que essas empresas, que o Lindolfo listou ali, o rol delas, que são empresas
na verdade, de fachada, né? Elas fecham aqui diga-se, em Caxias, e abrem aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, ela fica rodando o país fica inteiro. pulando de município em município. E dando cano, que ela sabe que eles se arvoram que a justiça é lenta, né? O trabalhador, quando ganha, vai lá, faz um acordo rebaixado. Enfim, eu acho que é isso. Os companheiros estão no caminho correto de estar todo dia lá na empresa para tomar conhecimento no dia a dia dos problemas, sindicalizar a turma. E é por isso que eles não entram na empresa, por representar dignamente os trabalhadores, por isso que eles são impedidos, né? Porque lá dentro eles vão estar atestando mais e mais problemas, por isso que eles são impedidos, né? Bota a boca no trombone mesmo, Josimar, lá na porta da empresa, lá? Com certeza. A gente, como eu te falei aqui no início, a gente tem mensalmente uma assembleia que nós fazemos para passar mais informação, e a ideia é essa, é conscientizar o trabalhador a cada dia para que ele não seja lesado dos seus direitos dentro das empreiteiras, porque só assim você consegue amenizar um pouco os problemas do dia a dia desse pessoal. E a gente tem, graças a Deus, hoje lá na nossa base territorial, os trabalhadores querem se sindicalizar, e a gente tem feito um trabalho de sindicalização maciço com os trabalhadores, como o companheiro colocou. Nós estamos agora vivendo, recentemente, depois dessa greve de 84 dias, o que os sindicatos patronais, junto com o gerente da refinaria, fizeram? Tentaram quebrar o sindicato economicamente, não autorizando o desconto das contribuições essenciais para o sindicato, numa forma de querer enfraquecer o sindicato junto à categoria. Mas, pelo contrário, nós pegamos mais fôlego ainda e fomos para cima deles todos os dias e botamos ali, entramos com as ações na Justiça do Trabalho e conseguimos aí já 4 ações positivas, onde o juiz determinou que as empresas começassem a fazer o recolhimento pelos trabalhadores, autorizando o desconto sindicalizado. Por aí. Agora a gente percebe que as dificuldades continuam no meio sindical, né? Não é porque a gente tem um presidente que foi sindicalista que o sindicato hoje em dia vive em um mar de rosas, não. As dificuldades são grandes, né? Você concorda com isso, Lindolfo? Olha, é muito grande a dificuldade. É tanto que nós não ouvimos falar que outros sindicatos aí pleiteiam reajuste salarial pelo menos acima de 5% para os seus representados. Nós temos o mínimo que nós conseguimos até agora foi os 8% do ano passado, que não assinamos convenção coletiva por ingerência lá do próprio gerente da refinaria, que o acordo coletivo, eles estão pagando a cláusula econômica, mas não fechamos acordo coletivo. E eu quero aproveitar também essa oportunidade de dizer que o senhor Manuel Cancela foi muito feliz quando ele colocou que nós queremos ser parceiro com as empresas. Nós temos 3 auditórios lá no nosso sindicato para as empresas fazerem as homologações. Pode levar, o Ministério Público do Trabalho determina que só se pode homologar 7 homologações por dia. Nós fazemos 70 se precisar, tá entendendo? E a sábado e domingo nós temos aberto o sindicato para atender as empresas que tem mais de 2.000 trabalhadores que querem se livrar dele, que tem que homologar no sindicato. Nós queremos parceria. Agora, eles resolveram peitar o sindicato, porque dizem que esse cidadão está acostumado a quebrar o sindicato. Isso aqui não vai quebrar, não. Nós vamos rastejar, mas não vai quebrar, não. A gente pode até entortar, mas não vai combativo, né, mas não vamos quebrar. Nós queremos parceria com os patrões. Por quê? Porque nós podemos chegar a um acordo sem greve. Nós não queremos greve, nenhum trabalhador quer greve. Mas quando os patrões abusam do trabalhador, o trabalhador se revolta e pede, ele para lá dentro e chama pra gente ir pra frente da luta juntamente com ele. E nós vamos em busca da conquista, porque nós não temos nada a perder. Nós só temos o que ganhar. Como é que ficou esse último embate aí? 80 e quantos dias de greve? 86 dias de greve. É difícil, né, companheiro? Foi uma greve muito desgastante, né, para todos nós, porque nós entendemos no primeiro momento que nós abrimos o canal de negociação, tivemos a presença do representante do Ministério do Trabalho através do Medeiros, que tentou dar uma pernada nos trabalhadores, mas a gente rapidamente entendemos qual era a mensagem, que ele se aliou aos patrões e ao gerente da refinaria, e como o companheiro colocou, por trás disso aí correu muita grana, né? Porque a gente nunca imaginou, né, uma empresa como a Petrobras, com um gerente que prega tudo pelo social, querer matar aí
mais de 9.500 pais de família levando os trabalhadores à exaustão com uma greve de 86 dias para você ganhar R$80, né? É uma coisa que na verdade nós não entendemos até hoje o propósito disso, mas a gente está pronto aí já para outra batalha se vier. Edson Munhoz, o sindicalismo no ano de 2008, ele está numa posição confortável ou ainda tem muita briga pela frente aí? A gente percebe nitidamente que alguns sindicatos e sindicalistas mudaram de lado. Essa empresa, a Petrobras, é uma empresa muito poderosa, né? E ela tem como aquinhoar aqueles que mudam de lado com cargos, com situações... Cooptação, né? Sim. E ela tem feito isso de uma forma muito brilhante. E o exemplo em Caxias é claro isso. Em momento nenhum, o sindicato que podia defender, que tinha força para fazer isso, que era o Sindipetro de Caxias, que podia chegar junto com eles, representante petroleiro, em momento nenhum ele se aproximou disso aí. Em momento nenhum esse sindicato denunciou, né, esse problema, e isso veio ser denunciado publicamente com o apoio do Sindipetro RJ, que é um sindicato de outra base, mas que entendeu que os trabalhadores, como sempre o fez, entendeu que os trabalhadores, embora sejam divididos em categorias, no fundo é uma categoria só. Trabalhador é trabalhador, independente de ser petroleiro, de ele ser de construção civil, de ele ser bancário, e que só a unidade dos trabalhadores vai fazer mudar essa luta. Agora, a gente percebe que pela primeira vez um partido conseguiu ascender ao poder, na verdade, e isso aí criou assim, uma dicotomia muito grande. A gente entende que as pessoas que lutaram a vida inteira do sindicato para que o seu partido, para que o seu grupo chegasse ao poder, que eles mereçam realmente assumir posições. O que a gente tem dificuldade de entender é que após assumir essas posições, eles mudem completamente de opinião. O que eles defendiam passa a não valer mais. E passem, muitas vezes, a defender a empresa, como se fossem representantes da empresa e não dos trabalhadores. Então, esse ano de 2008 vai ter muita briga para a gente ainda, quando a gente percebe que uma parte desse pessoal está encastelado em cima de cargo de gerência, de PLR, pulpu da PLR, como é dito aí fora. Então, a gente percebe que esses companheiros trocaram a luta, muitas vezes, por vantagens pessoais. Mas o Sindipetro RJ nunca vai deixar de fazer essa denúncia. A gente vai denunciar. Se alguém mudou de lado e abandonou a luta do trabalhador, não foi a gente, né? E a gente vai ter tranquilidade de denunciar e de colaborar com todos os companheiros que se sentirem traídos por qualquer parte do movimento sindical que tem feito isso. A gente percebe isso com constância, com a única finalidade de tirar vantagens pessoais. A gente não vai deixar de denunciar isso. Combatividade tem preço, Emanuel Cancela? Não tem preço, né? Eu acho que o trabalhador ele tem que decidir de que lado ele vai ficar, né? Então essa é uma polêmica que hoje existe no Brasil, né? Aqueles companheiros que eram dirigentes sindicais, que ajudaram ao PT, ao Lula, ao chegar ao poder, eles vivem realmente uma grande contradição, né? Nós não temos nada contra esses companheiros que vão ocupar cargo. O governo chegou, o partido chegou ao poder, vai ocupar o cargo, mas não pode ficar no movimento sindical enganando os trabalhadores, né? Então a gente fez muito debate no ano passado, a gente tem feito nos últimos tempos, e ficou claro, o Diese, em algumas palestras para nós, trabalhadores, fazendo um balanço global, que até a queda do Muro de Berlim, a derrocada lá do leste europeu, até aquele momento os trabalhadores estavam em ascensão, estavam tendo conquistas, né? A partir da queda do Muro de Berlim, né? E o fim da Guerra Fria e a ascensão do neoliberalismo, com a Margaret Thatcher, principalmente, né? Os trabalhadores começaram a perder direitos. E isso veio para o mundo inteiro, né? Então, a gente que eu digo, os trabalhadores, os sindicatos, nós vamos ter que fazer um debate permanente em defesa do concurso público, das conquistas dos trabalhadores, né? Nós temos que politizar, o governo Lula, politizar nossas discussões,
O governo Lula teve avanços? Teve. Se pegar hoje no Brasil, mais de 80% das categorias estão tendo aumento de salário. Isso é importante. O concurso público voltou a vigorar no Brasil, né? Mas de forma muito tímida isso está acontecendo. Os salários começam a se recuperar. Tudo isso de forma muito tímida. Eu tenho dito o seguinte: o Brasil, por mérito do governo Lula, hoje é a 7ª economia do mundo. Tem reservas cambiais na faixa de 160 bilhões. Tem credibilidade com os empresários no Brasil e no mundo, né? Agora, a gente tem que perguntar para o Lula e para o partido, para o PT, para onde é que vai essa riqueza que nós estamos produzindo, né? Porque se for para a gente ser a 7ª economia do mundo, para continuar dando dinheiro para os banqueiros, para os especuladores, né? Então, realmente o Lula vai perder uma grande oportunidade. Ele tem esse mérito de levar o país nessa posição da 7ª economia. Mas para onde é? Vamos continuar a dar dinheiro para os banqueiros, para os grandes picaretas. Saiu a lista da Receita Federal, os maiores sonegadores do Brasil. Quem são? Em primeiro lugar, sistema financeiro. Em segundo, os empresários, são os grandes sonegadores. E são esses setores que falam numa reforma tributária. E o trabalhador que paga a conta, além de todos esses problemas que nós estamos colocando aqui do petroleiro, do terceirizado, do contratado, quem paga os impostos são os trabalhadores. E quem fala numa reforma tributária é os empresários, e os banqueiros são justamente os que sonegam. Então, o governo Lula tem esse mérito, mas nós vamos continuar fazendo contraponto. A gente fala que a Petrobras, eu mesmo falei que respeita os direitos, mas, por exemplo, não respeita os direitos dos aposentados. Por exemplo, tem um contrato e eles vivem respeitando o tempo todo. Tem a nossa luta contra os leilões do petróleo, porque se acabar o petróleo e gás, não vai ter nem o sindicato da construção civil funcionando dentro da Petrobras. A essência disso tudo é o petróleo e gás. Então, essa luta nós vamos continuar fazendo, né? E vamos agora, todos os sindicatos, a gente tem que estar nessa discussão. Porque essa mídia que está aí, né, que é o partido representante do capital, ela não quer nos ajudar. Muito pelo contrário, está contra a gente, né? E fica pressionando o governo Lula. Nós temos que pressionar da nossa forma para avançar nas nossas conquistas. Não tenho dúvida. Bom, nosso papo é sobre a terceirização, e aí eu queria falar agora um pouquinho com o Josimar. Como é que ele vê essa aproximação intersindical, né? A importância de um sindicato está trabalhando em conjunto com o outro. No caso, por exemplo, não é com o do Sindicato dos Petroleiros do Duque de Caxias, mas tem aqui o Petroleiro do Rio de Janeiro, que está pronto a cerrar fileiras juntos com o Citicom. Como é que você vê essa interação intersindical, Josimar? Eu acho que isso é o princípio básico do movimento sindical, porque eu dou como exemplo sempre o seguinte: você pega um palito de fósforo, você consegue quebrar ele, pega os 40 para ver se você consegue quebrar todos de uma vez, né? Então eu acho que o movimento sindical, ele perdeu muito, né? Com essas criações de central para lá, criação de central para cá, houve uma divisão, é como o companheiro colocou. Alguns dirigentes, através disso, saíram em defesa própria, pensando no seu bem-estar dele em primeiro lugar. Então isso levou o movimento sindical para uma divisão muito grande. Então você vê hoje, por exemplo, nós temos vários sindicatos hoje ligados à área de terceirização lá da Reduc, como rodoviário, como a CEI Conservação, e outros sindicatos, como o próprio Sindipetro Caxias, mas você não vê os dirigentes sindicais na luta dos trabalhadores. Pelo contrário, eles vêm em nossa direção pedindo ajuda, e a gente tem ajudado. Recentemente nós tivemos que ajudar os companheiros do ACEI Conservação, onde uma companheira, com 8 meses de gravidez, perdeu o seu neném dentro da refinaria de Duque de Caxias. E nós fomos lá em defesa porque queriam mandar a companheira embora. E nós partimos lá e garantimos, seguramos lá que ela não fosse mandada embora para garantir o direito. Eu acho que o movimento sindical está precisando de um sacolejo bem grande para que voltar à sua origem. Porque o sindicato da construção civil, é como o companheiro colocou, o sindicato do petroleiro, nós somos co-irmãos. Eu acho que numa luta de qualquer movimento, seja ele de qual categoria for, o sindicato tem que estar junto um com o outro, porque com certeza a gente vai conseguir avançar e avançar muito. Pergunta também, a mesma pergunta para o Lindolfo. Lindolfo, a importância, né, do companheirismo,
a base do sindicato é o companheirismo, a importância dessa relação intersindical entre os sindicatos, um apoiando o outro. Eu acho que todos os sindicatos deveriam ser solidários, sem haver constrangimento entre ambos. Mas nós vimos aí companheiros em direção de sindicato e acho até que a gente está errado. Vocês estão pedindo muito. Não, nós temos que zelar pelo trabalhador. Em vez de apoiar a nossa luta, procura nos desestimular, como aconteceu na greve do ano passado com o próprio Sindipeto de Caxias. Achava que era muito que a gente estava pedindo, né? E só para o senhor ter uma ideia, nós, esse sindicato aqui, o Citicom, nós fundamos o sindicato da da construção pesada a nível estadual. Não em todas as bases sindical, porque alguns recorreram, e como fomos nós que demos os encaminhamentos, porque nós chamamos vários sindicatos para compor, na hora das reuniões eles fugiam, e aí a gente acabou mobilizando os trabalhadores, formando a comissão diretora, até que fundamos o sindicato da construção pesada, que são nossos assessores dentro do nosso sindicato. Nós, há muitos anos que eles estão nos assessorando. E tem a diretoria dele aqui na Presidente Vargas, e tem os dois que nos assessoram lá, os dois principais membros da diretoria dele. E nós fundamos também um outro sindicato da montagem industrial, que eles queriam porque queriam e nós éramos contra. Como a gente viu que a gente não podia acabar com a luta deles na fundação do sindicato da montagem industrial, aí a gente passou a apoiar eles também. Aí aquele pessoal que eram apenas os aproveitadores, a gente, com os trabalhadores da Reduc, fizemos uma Assembleia Geral extraordinária, elegemos a diretoria, a comissão diretora, e está aí, agora ninguém derruba mais. E nós demos apoio a ele também, que futuramente, ele está uma criancinha ainda, está ainda no colo, né? E eu sou fundador da CUT, me orgulhei muito de ser um fundador da CUT, participei de quase todos os congressos de fundação da CUT aqui, com o Mozart e esse companheiro que está aqui, o Geraldo, né? O Geraldo Cândido também, tivemos junto, e com esse que está aqui agora, com vocês aqui no Sindipetro, é o Manuel, Tivemos juntos, fomos companheiros de muitas lutas aqui na Avenida Presidente Vargas, na Avenida Rio Branco, nas nossas grandes campanhas aí. E sou fundador da CUT, sou fundador da FAMEG, participei de todos os congressos da FAMEG aqui na Fundação, até o 3º congresso, depois eu vim como observador. Sou fundador do MUB de Duque de Caxias, da Federação Municipal de Duque de Caxias. Foi uma luta terrível, a gente, nessa luta aí para a fundação dessa entidade. E não me arrependo de ter feito. Agora, com relação à CUT, eu não vou dizer que eu estou arrependido, que a gente fundou a maior central sindical da América Latina. Mas está aí, a gente procura o pessoal da CUT e a gente não encontra. Quantas vezes eu procurei aqui na Presidente Vargas para a gente tentar formar um movimento para a gente amenizar o sofrimento dos trabalhadores lá na Reduc, e a gente não conseguiu nunca. E aí eu acho que, aí, conforme o senhor bem falou, o intersindicalismo, eu acho que ele tem que existir, porque ninguém vai em lugar nenhum sozinho nesse mundo, só vai se tiver a companhia. Ele tem que compor, nem que seja com o seu próprio adversário, tem que compor. Se ele é uma força política, tem que compor. Estamos conversando com o presidente do Citicom, Josimar Campos de Souza, e também com o diretor financeiro da mesma instituição, Lindolfo Carneiro Maciel. Participam desta mesa redonda os diretores desse Sindipetro RJ, Emanuel Cancela e Edson Munhoz. Estamos falando sobre a terceirização e já estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes disso eu gostaria de perguntar ao Josimar: presidente, está faltando alguma coisa com relação a essa questão da terceirização que a gente não passou aqui nessa rodada? Tem alguma coisa que falta ser dita ainda sobre a terceirização? Muita coisa, né? Como o companheiro colocou, a gente vai precisar de várias mesas redondas aqui para a gente trazer aí todos os temas, né, da terceirização, porque são muitos problemas hoje que os trabalhadores em terceirização vivem hoje, eu acho que no Brasil todo, né? Não só na Reduc. Quando a gente fala, você tem problema hoje do trabalhador terceirizado dentro da prefeitura,
como nós pegamos agora em Magé, com um problema lá de mais de 800 trabalhadores sem carteira assinada. Tivemos lá uma ação muito positiva, onde fizemos registrar esses trabalhadores, e assim, não, a gente fala em terceirização em todos os locais hoje, seja no governo do estado, governo municipal, ou dentro das estatais, você tem esse problema de terceirização. Eu acho que outras mesas redondas, com certeza, a gente poderemos aí abordando outros assuntos de terceirização. Lindolfo, alguma coisa que você gostaria de falar sobre a terceirização que não tenha sido dito nessa mesa redonda? Eu gostaria muito que, conforme eu falei há pouco, que houvesse realmente a parceria, porque uma multidão de gente daquela dentro da refinaria, trabalhadores de empreiteira, que nós falamos de terceirizado, mas não é só terceirizado. É terceirizado, quarteirizado, quinteirizado, sexteirizado e vai por aí afora. Tá entendendo? E aí, eu acho que ele deveria agradecer muito. Nós queremos ajudar ele lá, monitorar aquela multidão de gente lá dentro. Porque se não tiver um acompanhamento do sindicato, dando orientação aos trabalhadores, vai ter briga de faca lá dentro, vai morrer gente lá, e eles não vão conseguir, nem que eles já botaram polícia lá dentro da refinaria, para coibir movimento de trabalhador lá dentro. Botaram, nós viemos saber muito depois. Entendeu? Se eles tivessem nós lá dentro, podendo entrar dentro da refinaria, muitas coisas dessa aí a gente contornava. Já visto que eu já contornei uma greve de uma empresa chamada CBI LIC, lá dentro, que trabalhava no FLE, mais de 30 trabalhadores que iam parar num dia de sexta-feira, porque queriam lá um pagamento naquela sexta-feira, e eu tive uma convenção coletiva na mão, eu fiz o movimento lá. Não é dia, vocês vão levar prejuízo, companheiro. Vocês ainda tem 2 feriados pela frente, e o primeiro dia útil é tal dia. Eu expliquei para ele, o pessoal foram trabalhar normalmente, deram o vale que eles estavam prometendo em dar para os trabalhadores, para não passar o fim de semana sem nada. Então é isso que eu tenho que dizer. E sobre o caso lá de Magé, nós fomos lá. Como a gente não pode estar todo dia lá na porta das fábricas, porque a nossa base é muito grande, e conforme o próprio presidente Mazinho falou, 800 trabalhadores sem registro da CTPS, envolvendo pessoal de asseio e conservação, pessoal de fábrica de artefato de cimento, pessoal que cava buraco na rua, todo mundo tido como que eles falam lá de cargo comissionado, sem registro da CTPS. Nós fomos lá com o Ministério Público do Trabalho, o procurador do Ministério Público do Trabalho, 3 fiscais de engenheiro de medicina do trabalho e auditor federal lá em Fragoso, e o cara rebatendo o fiscal para ele não colocar a mão. Isso, onde é que se viu isso? O cara rebater a mão do auditor federal, mas só que ele ficou quietinho, não chamou polícia nem coisa nenhuma, ele depois foi lá e algemou um bocado de gente por lá, não é? E é isso que eu tinha que dizer. Tá certo. Edson Munhoz. Minhas palavras finais aqui, eu tinha que citar assim, o espírito do que acontece hoje aqui e do que vai acontecer futuramente nas próximas mesas. A gente está falando de solidariedade, que é uma palavra esquecida pelo neoliberalismo, né? É esquecida porque a gente percebe que se pressiona cada vez mais pelo individualismo, pelo personalismo, e quando a gente fala em socialismo, que continua sendo nosso sonho, a gente fala em ser solidário. Então, o sindicato vai estar solidário, como sempre teve, com a classe trabalhadora, com todos aqueles que entendem que só estando junto a gente vai conseguir mudar esse país e esse mundo. Então a gente continua nessa luta, é um sonho que pra gente não terminou, e a gente vai continuar brigando por ele. Aliás, Emanuel Cancela, o primeiro presidente mundial a sair de um sindicato, saiu de um sindicato chamado Solidariedade, Lerva Lessa, né? Então, o nome do Sindicato de Solidariedade tem muito a ver, né? Suas palavras finais, por favor, Emanuel Cancela. Nós, inclusive, apoiamos o Solidariedade do Lerva Lessa, que no final decepcionou a muita gente, mas nós apoiamos, estivemos nessa luta. Mas então, tem a ver, solidariedade com o sindicato. Sempre, e foi isso que levantou a bandeira do Lerva Lessa. Mas aqui em relação aos petroleiros, os companheiros terceirizados, nós aqui da direção do sindicato, nós não temos nenhum constrangimento de exigir todos os direitos, salários compatíveis com o petroleiro de todo mundo. Porque quando eles nos comparam a nossa eficiência, é com o petroleiro da França, da Inglaterra, dos países nórdicos.
Entendeu? Então, nós queremos ter os salários iguais, já que nós somos comparáveis. E vocês que representam os terceirizados, não pode ter nenhum constrangimento em exigir salário igual do petroleiro, direitos iguais, como conseguiram essa higienização das roupas, porque vocês são responsáveis também pelo lucro estupendo da Petrobras. Então, não tem que ter nenhum constrangimento, tem que aumentar sempre o patamar das nossas reivindicações. Perfeito. Nós conversamos com o presidente do Citicom, Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Montagem Industrial, Mármore e Granitos, Mobiliário e Vime, de Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Magé e Guapimirim, Josimar Campos de Souza, também com o diretor Lindolfo Carneiro Maciel, diretor financeiro do Citicom. Bom, queria deixar aqui aberto aí para suas considerações finais, Josimar, o microfone da Rádio Petroleira, por favor. Bom, eu quero agradecer essa oportunidade a toda a direção do Sindicato dos Petroleiros RJ e a vocês, né, companheiros aqui que nos proporcionaram nessa noite de hoje. A gente está fazendo esse debate aqui tão importante e trazer, né, as vozes dos trabalhadores lá terceirizados do Duque de Caxias. Muito obrigado a toda a direção do Sindipetro RJ. Diretor financeiro do Citicom, Lindolfo Carneiro Maciel, suas considerações finais. Eu quero agradecer muito essa oportunidade desse evento que vocês estão empreendendo, e eu quero dizer para os companheiros petroleiros de todo o Brasil, que nós estamos aqui defendendo os trabalhadores terceirizados, mas nós estamos à disposição de qualquer movimento em favor dos petroleiros, se a algum momento que eles precisarem de nossa participação na sua luta, nós estamos aí juntos com os petroleiros de todo o Brasil. Edson Munhoz, suas considerações finais. É nesse mesmo sentido, o que faz a nossa força é a nossa unidade, é a nossa união, é para isso que a gente caminha. Emanuel Cancela. Nossa luta vai continuar agora aqui na Rádio Petroleira, esse canal aberto, que com certeza vai chamar a atenção dos terceirizados, que eles têm carência desse debate, de ouvir essas informações. Então essa é uma das primeiras mesas redondas, e parabéns, nós durante os 83 dias procuramos vocês o tempo todo. Então essa casa aqui é nossa, não, independente de terceirizado, de contratado, de construção civil, de petroleira, é a casa do trabalhador, e aqui é a rádio do trabalhador também. Estamos ficando com mais uma mesa redonda. Eu sou Nato Candal, tivemos a produção de jornalismo de Regina Quitanilha, o apoio técnico de André Cunha. Esta foi mais uma mesa redonda aqui na Rádio Petroleira. Música, informação e prestação de serviços. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ. Apresentou programa Mesa Redonda.